Marcos, agora falando de química pura mesmo, antes da gente entrar na questão do design, na questão de Deus nesse negócio, o que são os elementos químicos? Quem deu nome a eles? Quem criou essa tal de tabela periódica que eu não gostava dela de jeito nenhum na escola? Então, essa é uma das grandes assinaturas de Deus no universo, né, Diogo? A existência de elementos químicos. O universo poderia ser atômico, poderia ter hidrogênio só, não é verdade? Sim. Não podia ter nada, na realidade. Poderia não ter nada, concorda? É um universo só com vácuo absoluto. Mas não, você vai investigar o universo, você vê lá que existem pelo menos em torno de 82 elementos estáveis. Diferentes elementos, formados por 3 partículas fundamentais: prótons, elétrons e nêutrons. E você vai olhar os prótons e nêutrons, eles têm 3 quarks. Então tudo é trino, né? Incrível, não é? A Bíblia diz em Romanos 1:20 que os atributos invisíveis de Deus seriam percebidos na sua criação. Tudo trino, Sim. 3 fases da matéria, 3 estados, não é? Líquido, gasoso e sólido, tudo trino. E esses elementos, cada um desses elementos, Diogo, tem uma propriedade específica. E pelas essas propriedades, quando a gente foi descobrindo esses elementos, foram sendo dados nomes, ou para a propriedade, ou para o seu descobridor. Como a gente encontra uma nova espécie, né, e coloca o nome dela lá. Então foram químicos e físicos, cientistas em gerais, que ao longo da história, inclusive alguns alquimistas, porque o cara fala assim, nossa, alquimista, né, era um mágico. Não, a Tinha química... essa ligação de alquimia com mago, né? Mas a química nasceu com a alquimia. Era meio... Os propósitos não eram assim tão nobres, né? Sim. Transformar metal em ouro, tudo bem. Ou achar o elixir da vida e tal, mas tudo bem. Mas a química nasceu com a alquimia. E eles foram dando nomes a esses elementos. Agora, uma grande descoberta que foi feita é que existe nesses elementos regras. Existem números mágicos, ordem. Não é um acaso. Tudo é ordenado, é regrado, é regido por leis. Então, você vai olhar lá a estrutura dos elementos, você tem os orbitais, que não sei se você aprendeu, você falou que fugiu da aula de química, né, Já Diogo? passei dos 40, então 41 faz tempinho que eu saí da escola já. Então você tem os orbitais atômicos. Então cada orbital você pode pensar assim, uma casinha, e essa casinha cabe em números específicos de elétrons ali dentro. Essas casinhas têm energias específicas. E essas casinhas aprisionam os elétrons para que eles não colapsem com o núcleo, que é positivo. Tudo extremamente ordenado. Esses orbitais têm formas maravilhosas. O orbital S é redondinho, né? O orbital P são lóbulos, os S, P, D, os orbitais D são lindos, os Fs ainda mais. Se estiver na sua casa aí, coloca no Google aí, forma dos orbitais atômicos, lindos. Os moleculares então, são ainda mais bonitos. E a gente foi percebendo que essa ordem levava a uma periodicidade. As propriedades desses elementos, elas não variam aleatoriamente, mas seguem uma tendência. Então, os químicos perceberam que poderiam ordenar esses elementos numa tabela periódica, porque na vida, em tudo no universo, tem periodicidade, tem ordem, tem regras.